Shabbat Shalom a todos! Quantos estão felizes de estar aqui mais uma manhã de Shabbat? Você pode virar para o irmão que está do seu lado e dizer assim: eu estou muito feliz de estar em mais um Shabbat junto com você. Aleluia, aleluia. Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais uma manhã onde nós podemos ser renovados pelo Teu Espírito Santo. Gratidão, Senhor, por mais uma manhã onde nós vamos estudar mais uma paraxá com a Tua santa revelação. Que a nossa mente possa estar aberta, o nosso espírito aberto para aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã. No nome de Yeshua HaMashiach, amém. Queridos, hoje a nossa paraxá, ela está muito linda. Ela está muito linda, muito especial. Para você que nos visita hoje e não sabe o que é a paraxá, paraxá é a porção da Torá que nós estudamos. Todos os anos, nós como igreja, lemos toda a Torá. Olha que lindo. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você faz parte de uma igreja que é comprometida com o estudo da Torá. E todos os anos nós estudamos toda a Torá. Meditamos nas verdades de Adonai. E algo muito lindo, muito especial, é que enquanto nós estamos aqui, em Manaus, no Amazonas, na Rua Pires do Rio, na nossa igreja subterrânea, várias outras congregações, várias outras igrejas, sinagogas, templos, ao redor do mundo estão estudando a mesma palavra, sendo ministrados pelo Espírito Santo de forma sobrenatural. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? Como é lindo nós estarmos alinhados. E a paraxá de hoje é Hukatz Balá, que conta a história de Balaão. E algo que eu quero trazer hoje para vocês é que quando nós pensamos na história de Balaão, nós pensamos na jumentinha, né? Na jumentinha que falou, no profeta que amaldiçoou Israel. Mas existem muitos aprendizados que nós podemos tirar dessa história. E um deles é que teve um tempo em que Balaão, ele teve um encontro com a verdade de Adonai. Ele viveu uma conversão, mesmo que momentânea. Infelizmente, por causa da ganância, ele amava o dinheiro. E ele acabou se desviando. Mas ele teve um encontro com Adonai. E hoje, queridos, muitas vezes Adonai, ele nos ensina pelos exemplos do que fazer, mas muitas vezes ele nos ensina pelos exemplos do que não fazer. E hoje nós vamos ver a importância de você ter um relacionamento contínuo com Adonai. Não existe conversão, salvação para sempre. Não existe você ter uma experiência com Deus e pronto, agora você está com a sua salvação garantida. Não, a salvação ela é algo que você vai guardando, preservando, alimentando o relacionamento com Adonai todos os dias da sua vida e zelando para que você não a perca. Amém? Você pode dizer um amém mais forte? Então nós temos aqui a história de Balaão em Números 22, 2 a 25. Vemos também em Malaquias 5, 6, versículo 6, e do capítulo 6, 8. E temos também a referência na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, em Lucas 22, 1, 7, 1. Balaão teve uma experiência com Deus, e ele foi cheio do Espírito de Deus, mesmo que de forma temporária.
E nós vamos estudar quais foram os processos de conversão de Balaão. Bilam, que é o nome de Balaão em hebraico, era uma mistura de feiticeiro com profeta. E ele conhecia o Deus de Israel e se comunicava diretamente com ele. Ao mesmo tempo, desconhecia por completo as escolhas de Deus em relação a Israel. Uau, como nós aprendemos com isso aqui. Ele considerava que Deus não poderia escolher para si um povo em particular. E eu te faço uma pergunta: é possível uma pessoa servir a Deus e ignorar as escolhas de Deus? Balaão nos mostra que sim. E quão forte é isso? Quão forte é essa revelação? Porque nós vemos isso desde os tempos de Balaão até os tempos de hoje. Nós somos uma igreja, o Mega Reino é uma igreja que pela misericórdia de Adonai, por escolha própria, assim como Abraão, assim como Israel, a descendência de Abraão, por escolha própria, decidiu se alinhar com a verdade da Torá. Mas infelizmente, essa não é a realidade de muitos que escolhem acreditar que a lei não é mais necessária, que a Torá não é mais necessária, que a Torá, que o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, são livros que só contam uma história do passado. Se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. E esse é o objetivo do inimigo das nossas almas. Ele quer que você esqueça da Torá. Ele quer que você esqueça das verdades de Adonai, para que você não saiba para onde você deve ir. E isso é muito forte. A paraxá de hoje, ela é muito forte e muito poderosa. Porque se hoje eu pedir uma coisa do Espírito Santo, falei: Espírito Santo, eu te peço uma coisa, que todos que estiverem hoje no culto, que estiverem nos assistindo online, terminem esse culto apaixonados pela tua Torá, apaixonados pelas tuas leis, apaixonados pelas tuas verdades. Porque se você for, querido, apaixonado pela Torá, pelas leis de Adonai, nada nem ninguém pode te parar. Nada nem ninguém pode te paralisar. E você vai ter um novo entendimento das verdades e do propósito de Deus para a sua vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu irmão, você sabia que Deus tem um grande propósito para a sua vida? Você sabia que Adonai tem um grande propósito para a sua vida? E eu quero te dizer uma coisa, não precisa repetir. Quero te dizer uma coisa: Israel faz parte do propósito de Adonai para a sua vida. Não é à toa que Adonai diz que nós devemos olhar para Israel. E quando você é apaixonado pela Torá, pelas verdades, pelas leis de Adonai, pelos seus mandamentos, quando você ama e você cumpre todas elas,
você se rende ao propósito de Adonai e você passa a amar Israel. Isso é algo muito importante de nós termos no nosso coração. Porque infelizmente até no meio cristão, nós somos questionados por amar tanto a Israel. Ah, porque é uma igreja judaizante. Ah, porque eles acham que são judeus. Nós não achamos nada disso. Mas nós sabemos de uma coisa: Deus ama Israel. E quem ama Israel se alinha com as bênçãos de Deus. E se você ama a Torá, é impossível você não amar a Israel. Eu me emociono muito. Essa semana, eu lembrei da história que o apóstolo contou para mim e para o pastor. Nós perguntamos: apóstolo, como que Deus lhe deu a visão neomessiânica? E eu vou deixar para ele contar essa história. Mas, à medida que ele contava, essa visão começou há muitos anos atrás. Eu acho que eu tinha uns 2 anos. 98. E à medida que ele contava, eu fui invadida por um amor por Israel tão grande. E eu saí dessa conversa com ele, decidida. Aí toda oportunidade que eu tiver, eu falar da visão neomessiânica. O que é a visão neomessiânica? É você ter o entendimento do Machia e de que Yeshua é o Machia. É você ter um entendimento judaico do que é o Machia e de que Yeshua é esse Machia. Mas é impossível você ter esse entendimento se você não ama e não conhece a história de Israel. Porque Yeshua é judeu. E eu digo porque ele vive. Ele está nas regiões celestiais, esperando o comando de Adonai para voltar para o seu governo, que será aqui na terra. Imagina se você vai casar com um homem, mas você não gosta de onde ele vem. Imagina se você está prestes a casar com um homem que é o homem dos seus sonhos. Homens, imaginem a mulher dos seus sonhos, se ela já existe, pense em mim. Estou falando para o meu marido aqui, tá? Imagina essa pessoa. Agora imagina se você não conhece a história dessa pessoa, e aí você descobre de onde ela vem, e você fala assim: não gosto de lá, tô nem aí, para lá. Ou então age indiferente, não fede nem cheira. No mínimo, essa pessoa ia ficar ofendida, né? Imagina se alguém chega para você e diz: eu não gosto do Brasil. Que não seja brasileiro, né? Brasileiro, só nós que pode falar alguma coisa. Ninguém de fora pode falar nada do Brasil. Que a gente fica igual Manaus, né? Manaus, meu ciúme. A gente pode falar que Manaus é quente. Ninguém de fora pode reclamar disso, não. Gente, eu nasci em Manaus, moro em Manaus há 26 anos e nunca me acostumei com o calor. Teve aí uma semana passada que estava com clima. Gente, coloquei um casaco em mim, coloquei um casaco na Mia.
Vamos passear, vamos num parque. Mas ninguém gosta que fale mal da sua terra, não é mesmo? Com Yeshua não é diferente. Quando você ama de onde Yeshua veio, você agrada o coração de Adonai. Quando você desenvolve amor e decide, porque amor também é uma decisão. Cadê os casados? Não é mesmo? Amor é uma decisão. E os pais e mães que já tiveram problema com seu filho adolescente? É uma decisão, né? Eu já oro pela adolescência da minha desde hoje. Quando você decide ir contra talvez tudo que você já tinha, um preconceito já estabelecido na sua mente, sobre Israel, sobre uma igreja que cumpre os mandamentos, que guarda as festas. Quando você decide amar tudo isso, uma chave vira na sua vida. Uma chave vira na sua mente. Você pode dar um amém mais forte? Balaão rejeita as escolhas de Deus por benefício próprio, por amor ao dinheiro. Ele, após ter profetizado a Israel, ele dá dica a Balaque para enviar os moabitas. Ele profetizou que Israel era escolhido, abençoado, e ele instruiu o rei para destruir Israel com a estratégia, olha isso, faça Israel abandonar a Torá. Uau! O que é isso? Doutrina de Balaão. Coloca as suas mãozinhas assim, ó, para frente. Diga assim, ó, doutrina de Balaão. Aqui não. Faz assim, ó, sai. Sai aqui não, na minha vida não. A doutrina de Balaão, ela é um espírito maligno que tenta convencer o povo de Deus que a lei não existe. Agora, olha o que é mais forte. Você pode achar assim, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Olha o que Pedro diz, 2 Pedro, o apóstolo Pedro. No versículo 15 diz: estas pessoas abandonaram o caminho reto e se desviaram segundo o caminho de Balaão, que amou o salário da injúria, mas foi repreendido por seu pecado. São fontes sem água, névoas impelidas pelo gosto do vento. Para eles foram reservadas as densas trevas, vangloriando-se de vantagens baseadas em nada. Brincam com os desejos da velha natureza, a fim de seduzirem com lascívia pessoas que acabaram de escapar do estilo de vida errôneo. Prometendo-lhes liberdades, eles mesmos são escravos da corrupção, porque as pessoas são escravas daquilo que as derrota. Quem disse isso foi o apóstolo Pedro. O que o apóstolo Pedro está falando? Olha para a história de Bilam, olha para a história de Balaão e não deixe esse espírito entrar na sua vida. Porque se você deixar, se você achar que, aproveite a liberdade, porque é isso que Bilam fez.
Como que ele derrotou o povo de Israel? Como que ele deixou, o pecado entrou no povo de Israel? E nós vamos falar mais sobre isso na Paraxá da semana que vem. Então não falte os próximos capítulos. Mas como que o pecado entrou num povo santo, num povo que estava num caminho de santificação? Ele os convenceu a deixarem a Torá. Ele os convenceu que a lei não era necessária, não existia mais. Seja livre. O que é o espírito de Balaão? É a libertinagem. É você achar que você pode fazer tudo, que Deus vai concordar porque Ele te ama. Deus é amor. Deus é amor, então Ele ama você, então Ele ama você com o seu pecado. E não, é um engano. Isso é um engano. Como é importante nós estudarmos toda a palavra de Deus. Como é importante nós estudarmos as paraxás. Porque nelas há uma revelação daquilo que nós precisamos tomar cuidado. Daquilo que nós precisamos zelar. Sabe o que eu amo nas paraxás? Porque todas as semanas nós temos algo direto do coração de Adonai para estudar. Algo que o apóstolo uma vez falou que eu fiquei impactada. Ele falou assim: eu sempre me incomodei com a ideia de todo final de semana dar uma pregação do que tivesse sentido. Por exemplo, a igreja está com muito problema de fofoca, aí o pastor vai e prega contra a fofoca. A igreja está com muito problema financeiro, aí o pastor vai e pega o problema financeiro. Prega contra, né, o problema financeiro. Mas na Paraxá já tem tudo isso. E toda semana o Espírito Santo tem uma porção, uma revelação diferenciada sobre aquilo que já foi determinado para nós estarmos estudando, alinhados com o corpo de Adonai, ao redor do mundo, estudando a mesma palavra, meditando na mesma palavra, e o Espírito ministrando. E gente, olha que impactante, olha que forte. Balaão não consegue destruir o povo por fora, por isso ele tenta destruir o povo por dentro, desqualificando o povo perante o Eterno, fazendo eles não cumprirem as leis, fazendo eles quebrarem a aliança. Sabe como você destrói uma pessoa por dentro? Tirando dessa pessoa parâmetros comportamentais, referências, moral, ética. As leis de Adonai, elas são o nosso parâmetro. Elas são a nossa referência. Por que você sabe que você não pode roubar? Por que você sabe disso? Porque está nos mandamentos. Por que você sabe que não pode matar? Porque está nos mandamentos. Não foram umas leis, do nada um cara acordou e falou: eu vou fazer as leis aqui da minha nação e vai ser... Não, querido. O próprio Adonai determinou. Como que você sabe que você tem que guardar o Shabat? Que Shabat é o dia do culto? Porque está nos mandamentos. Como que você sabe que você tem que honrar pai e mãe? Porque está nos mandamentos. Como que você sabe que você tem que ter o Senhor como Deus da sua vida? Porque está nos mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus. Queridos, ninguém vai para o inferno se passar a vida toda indo para o culto do domingo. Mas, quando você se alinha com os mandamentos, há uma bênção diferenciada. Há uma bênção especial.
algo no mundo espiritual se move na sua direção quando você se preocupa em guardar os mandamentos. E tudo que o inimigo quer é que você despreze. E muitas vezes ele usa a própria palavra. E nós, às vezes, esquecemos disso. E caímos, muitas vezes, nas mentiras do maligno. Quando Yeshua estava no deserto, e Satanás foi ao seu encontro para fazê-lo pecar, o que ele usou? O que ele usou? A palavra. Você não precisa ir para o culto no sábado, Jesus curou no sábado. Gente, sabe o que me deixa indignada? Quando tentam colocar Yeshua como um rebelde. Como tentam usar Yeshua para justificar a sua rebelião. Quando tentam usar Yeshua para dizer que não precisa guardar os mandamentos. Deixa eu te dizer, Yeshua não foi revolucionário, tá? A palavra revolucionário, ela não é uma palavra boa. É uma palavra com raiz lá em Lúcifer. Quem foi o primeiro revolucionário? Lúcifer. Nós somos conservadores. Porque nós conservamos a palavra na raiz. Nós conservamos a Torá. Espírito revolucionário não é um espírito bom, é um espírito de rebelião. Yeshua, ele não veio para causar o caos, para destruir a lei, muito pelo contrário. Ele veio para nos mostrar a importância, porque ele só poderia ser o cordeiro imolado, ele só poderia derramar o sangue que iria cobrir todo o pecado, se ele fosse o primeiro a cumprir as leis. Então, se teve alguém que cumpriu as leis, todas elas, esse foi Yeshua. Apocalipse 19, a partir do versículo 10, diz: o espírito, o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. Quando você vive o testemunho de Yeshua, você segue os seus caminhos, você segue o que ele seguiu. E ele seguiu os mandamentos, ele seguiu as leis. Quando você segue o testemunho de Yeshua, você profetiza vida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você mesmo. Você profetiza que você está alinhado com as verdades de Adonai, com o propósito de Adonai. E se você faz isso, você reconhece que Israel é um povo especial diante de Adonai. Você se alinha com Israel, você se alinha com Yeshua, você se alinha com o propósito de Adonai para a terra. E eu vou te dizer uma coisa, essa visão que Deus nos deu, que não é um privilégio só nosso, Deus tem entregue, as pessoas podem não usar o termo neomessiânico, mas muitas igrejas têm se rendido à verdade da palavra na raiz e têm sido tocadas, e o Senhor vai nos usar poderosamente para alcançar a nossa geração com as verdades da Torá, com as verdades de Adonai, com as suas leis, cumprindo seus mandamentos, e a nossa nação vai ser abençoada por isso. A sua casa vai ser poderosamente abençoada por isso. Por isso, gente, que é tanta guerra. Quer ver alguém? Chama alguém para vir para a igreja. Fala, rapaz, a minha igreja é uma igreja tão séria. Temos um ministério Kids, que não é só uma salinha. Lá as crianças estudam a Torá. As crianças estudam a palavra de Adonai, elas são alimentadas pelas verdades de Adonai, elas oram. Gente, o Levi, que coisa linda, elas oram. A Mia,
ontem, a Mia tá demais. Todo dia ela aparece com uma, né? Aí ontem ela estava cantando, que ela canta, é uma coisa linda. E ela estava cantando aquela música, misericórdia em lugar da dor, Adonai Eloheinu. Eu fiquei impactada. Além dela ter criado, misturou, né? Ela falou direitinho e no tom, Eloheinu. Eu comigo, eu acho que ficaria até melhor. Por que eu não pensei? Eloheinu é mais forte do que poderoso, né? Então eles vivem, para eles isso é natural. Mas às vezes quando você vai convidar alguém para vir para a igreja, aí você fala, então quanto que é o culto? Sábado 10 da manhã. A pessoa já... Hã? Parece aquele meme. Sabe aquele barulhinho? Tipo assim, quê? Não entendi. Bagunçou tudo agora aqui. E às vezes, talvez até você não sabe o que dizer. Pois é, né? Também. Sábado de manhã também faremos, depois entenderemos, né? Mas hoje você vai sair daqui com o entendimento completo do zelo dos mandamentos. E você vai poder dizer, sem altivez, sem menosprezar a crença do outro, ou como ele, o dia, sei lá, que ele acredita que é o culto. E você vai dizer, então, o nosso culto é sábado de manhã, porque sábado de manhã é Shabat. E nós nos preocupamos em cumprir todos os mandamentos, até os que saem bastante da nossa rotina, mas a gente se esforça para cumprir eles. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Pode ser mais forte? Se alguém tem seus parâmetros e referências abalados, essa pessoa não sabe para onde seguir. E ela acaba caindo no engano de uma falsa liberdade. Na Parashá de Bilam também vemos que Israel pecou por ter comido alimentos consagrados por ídolos, não só a prostituição. Nós vamos estudar, como eu falei, sobre o pecado de Israel mais na semana que vem, mas eu queria muito falar sobre isso aqui. Lembra que a gente falou que Adonai parece, ele sabe o que está acontecendo, ele manda uma paraxá certeira, não é? Incrível. Quem é que já... Cara, essa paraxá foi para esse tempo. Quem já viu? Quem já passou por isso? Eu também. E enquanto eu estava estudando essa semana, eu fui muito tocada, porque há umas 2 semanas atrás, 1 semana e meia, 2 semanas atrás, todos os anos, gente, antes da pandemia, antes, né, da gente ter essa 2 anos de pausa, digamos assim, eu gostava muito de ir no CSU, lá na festa junina. Comer, gente, crepe, comer milho, comer maçã do amor. Eu gosto muito de comer. E eu amava ir para lá, comer. Tinha lá aqueles brinquedos, né, que é hoje eu jamais iria, porque eu sou mãe. Mas aqueles brinquedos ali, cara, é uma aventura. Nem vi se tá desses anos, mas os anos que eu ia tinha um, que cada ida era um misericórdia, Senhor, não deixa esse prego soltar, não deixa esse parafuso soltar. Gente, esse ano, eu estava numa expectativa, de ir lá. Nós já tivemos, há 5 anos atrás, a gente teve aqui uma festa, São João com Cristo, né? A gente deu uma adaptada ali na festa de São João. E aí, quando eu olhei
para o CSU, todo arrumado. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu senti nojo. Essa é a palavra. Eu senti nojo. Eu vi ali um lugar podre. Eu tive essa sensação, cara, que lugar podre. E aí eu falei para o Ian, amor, eu tô com nojo. Estranho, né? Parece que tem uma coisa aí que não está legal. Sabe o que é isso? O Espírito Santo depois me disse, isso é quando o pecado, quando você é convencido do pecado. Quando você é convencido do pecado, você sente nojo do pecado. E assim, por favor, se você foi, não sentiu nada, amém. Eu estou contando a minha experiência. E eu realmente tive o entendimento de que a festa junina, ela não está ok para um homem e uma mulher de Deus compactuar. Ela não está ok. O problema não é o milho, não é o crepe, não é a maçã. Você pode comer isso durante todo o ano. Mas nessa época do ano, que é uma época consagrada, não está ok. Não está legal. E eu falo isso, gente, com muito temor, tá? Não julgo nossos irmãos cristãos que comemoram. Como eu falei para vocês há uns anos atrás, a gente mesmo fez uma adaptada aqui. Não tínhamos o entendimento que temos hoje. Não tínhamos ainda a revelação que temos hoje. E eu posso falar para você de todo o coração, quando você se preocupa em estudar os mandamentos, quando eu li isso aqui, a primeira coisa que eu pensei é, meu Deus, é uma festa folclórica nacional. Como que ele sabe que essa paraxá ia ministrar isso para nós nesse momento? Coincidência? O Espírito Santo fala em Apocalipse, nas cartas para as 7 igrejas, todos os finais das cartas diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai combater o espírito de Balaão. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai reconhecer de longe a doutrina de Balaão. Você vai reconhecer de longe quando uma falsa liberdade for apresentada a você, quando um falso nada a ver for apresentado a você, porque o Espírito vai clamar dentro de você e vai dizer, não, 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 isso não te pertence. Você não pode colocar para dentro do teu corpo algo que é consagrado a outra coisa que não a mim. E hoje é tão especial porque hoje nós temos ceia. Então hoje você pode fazer inclusive um ato profético durante a ceia. Se você participou de alguma festa pagã, não só junina, mas outras também. E se agora o Espírito Santo está falando com você, se agora você está sendo convencido, faça esse ato profético. Fala, Senhor, eu purifico agora, renovando a minha aliança contigo, tomando a minha ceia, comendo esse pão, que esse pão foi consagrado a ti. A Karen, do Fernando, eles que fazem a ceia, e ela fala que toda vez, quando eles vão preparar o pão, eles oram. Quando o pão está no forno, eles oram. Quando eles estão temperando lá o pão sovando, sei lá como é que chama, eles oram. Então você está comendo algo altamente consagrado a Adonai. E isso tem poder. Você pode dar um amém, uma salva de palmas bem forte ao Senhor?
Balaão e Balaque seduziram o povo para que rejeitassem a Torá, a lei do Eterno. Seduzir e enganar o povo de Deus. A doutrina de Balaão é sobre isso, para que eles esqueçam da lei de Deus, e usam isso como uma falsa liberdade. Ai, na tua igreja não pode, na tua igreja, não é sobre isso, querido, não é sobre isso, é sobre você amar as leis de Adonai, é sobre você amar as leis de Deus. Segundo Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. Dessa forma, quem pertence a Deus pode ser plenamente equipado para toda boa obra. Você pode dizer isso? Eu sou equipado por Adonai, através da sua Torá, para toda boa obra. E nós temos aqui, vou falar bem rapidamente, os passos da conversão de Bilam. Bilam, ele viveu uma conversão, mas ele escolheu o pecado. Ele escolheu a ganância. Primeiro, compreender que é bom aos olhos de Deus abençoar Israel e se unir a Israel. Gênesis 12, 2, 3 e na Brit Hadashah, no Novo Testamento, Romanos 9, 3, 5, fala sobre isso, conta sobre isso. Então, Balaão, ele se alinhou, ele reconheceu, ele profetizou, ele foi cheio do Espírito Santo, e ele profetizou bênção sobre Israel. Segundo passo, não se contaminar com o que o Eterno abomina. Tudo isso que nós falamos anteriormente. Não se contaminar com o que o Eterno abomina. Não, o Eterno abomina? Cara, eu não quero isso. Compromisso, jeito bíblico de amar. Cadê os jovens agora que estão liberados para viver o compromisso? Dá um bem forte. Cara, vocês não querem mesmo, né? Vamos lá, dá um bem forte. Aleluia. A Adite olhou com uma cara consagrada, a irmã Laura. Tem um testemunho lindo sobre o compromisso, a Laura, viu? O compromisso, querido, se você não fizer o compromisso, você vai para o inferno? Não, mas a santificação é algo que agrada ao coração de Adonai. E o compromisso, o jeito bíblico de amar, é você se preocupar em viver um relacionamento em santidade, antes do seu casamento. Como que você vai exigir que o teu marido seja fiel a você, que ele não te traia, que ele seja um homem santo, se no namoro, que aqui a gente acredita no compromisso, porque namoro vem do latim fazer l'amore, e ninguém faz l'amore no compromisso não. Então aqui a gente vive o compromisso. O que o compromisso faz? Ele atrai a santidade. Você quer que seu marido seja fiel no seu casamento? Faz o compromisso, irmão. Faz o compromisso. Isso não é garantia, tá? Porque escolhas de santidade são escolhas diárias, mas é um grande passo na direção de Adonai. É um grande passo de santificação. Você quer ver compromisso é uma coisa boa? Pergunta para um pai e para uma mãe. O que você quer que a sua filhinha, princesinha, que você cuidou com todo esmero, faça? Faça l'amore ou compromisso? Compromisso, irmão. Compromisso. Né, seu Fábio? Em nome de Jesus. Compromisso. Então, abominar o que o Eterno abomina. Amar o que o Eterno ama. Você pode dizer isso? Eu amo o que o Eterno ama. E o terceiro passo, para finalizar,
se unir ao propósito de Adonai. O que é se unir ao propósito de Adonai? É a conversão tríplice: bolso, coração, corpo do Mashiach. Bolso, coração, corpo do Mashiach. Vamos juntos? Bolso. Mais uma vez. Bolso. Mais forte. Bolso, coração, corpo do Mashiach. Bolso, coração, corpo do Mashiach. Adonai, em tudo ele tem um propósito. Você ser fiel no seu bolso tem um propósito. Você ser fiel no seu coração, teu relacionamento com Adonai tem um propósito. Você se esforçar no corpo do Mashiach tem um propósito. Tem um propósito você vir na igreja. Tem um propósito quando você vai na célula. Tem um propósito você estar no aconselhamento. Porque em tudo isso você é edificado, você é abençoado, você se alinha com Adonai. Você pode dar um amém mais forte ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Muitas pessoas acham que o pecado de Balaão foi ele ter ajudado ou profetizado coisas ruins sobre Israel depois disso. Mas na verdade, sabe qual foi o pecado de Bilam? Blasfêmia. Você sabe o que é blasfêmia? Você ser cheio do Espírito Santo. Você ter o entendimento de Adonai e você escolher o mal. Você escolher a apostasia, abandonar a fé, negar a fé. É isso que Pedro diz. Para esses foram reservadas as densas trevas. Vangloriando-se das vantagens baseadas em nada. Brincam com os desejos da velha natureza. Brincam com o pecado. Esse foi o pecado de Bilam. Brincar com o povo santo. Brincar com as verdades de Deus, mesmo conhecendo a Deus. Querido. E você sabe qual é o antídoto para a doutrina de Balaão? Malaquias 4:6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Isaías 61:3 diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminham para a tua luz, os reis para o teu resplendor, que nasce em ti. É nas trevas que a luz brilha. É no pecado, é no meio de pecadores que um homem cheio do Espírito Santo brilha a luz de Adonai, manifesta a glória de Adonai. Esse é o antídoto. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Você quer ver a luz de Adonai brilhando através da sua vida? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer ser santificado no seu interior, sua mente, você quer ser santificado nos teus pensamentos, ser cheio do Espírito Santo. Você quer ter discernimento espiritual, ser cheio do Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Estenda suas mãos ao céu, diga assim: eu sou. Mais uma vez, eu sou cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, eu sou cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, eu sou cheio
do Espírito Santo. A última bem forte. Eu sou santo. Aleluia. Pode ser mais forte essa salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Vamos receber aqui o nosso apóstolo. Estava no banheiro. Gente, quem foi ministrado pela paraxá de hoje? Que paraxá abençoada, né? Que paraxá poderosa. Nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Você pode dizer isso? Nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos receber o nosso apóstolo com uma salva de palmas, amém? Pode ser mais forte? Aleluia, te louvamos, Senhor. Exaltamos o teu nome e te agradecemos.